debate, tem uma pergunta aqui, é importante, né? De que maneiras o cinema consegue reagir à realidade sociopolítica enquanto ela acontece, né? Então, a visão, né, das pessoas que filmaram momentos emblemáticos da política brasileira. E é interessante isso porque, de 2013 para cá, né, das jornadas de junho de 2013 para cá, assim, se fez muita coisa sobre esses movimentos e tal, mas, assim, a gente exibiu, inclusive, fez um ciclo lá no Cine Clube, exibiu vários filmes, mas a gente via que, ao fato de você estar filmando ali naquele momento, né, é difícil ter uma visão, assim, que demora um tempo também para você ter uma visão do que é aquilo, de onde aquilo vai chegar, né, e quando esses filmes foram feitos, quando a gente exibiu, não tinha ainda nem começado o processo de impeachment, né? Então, como que tem um desdobramento? Outro dia alguém falou, o golpe de 64 até 65, parecia que ia ter eleição em 65, né? Eles diziam que ia ter eleição em 65. Tal. Depois disseram, não vai ter eleição em 65 tal, mas aí em 68 veio o outro golpe, né? Então, assim, e a coisa endureceu muito mais. Então, esses processos começam e você não sabe onde que vão dar, e você está no meio do olho do furacão filmando, produzindo, isso às vezes fica meio complicado, né? Só para situar um pouco o debate. Amaranta, por favor. Vou tentar articular algumas coisas dentro da complexidade do tema, tentando ser breve para que haja tempo do debate, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Primeiro, essa ideia, né? O cinema reflete a história que acontece e depois como o cinema reage ao que está acontecendo. Me parece que tem uma presumida cisão entre a história, o acontecimento e o cinema, e que talvez essa cisão seja necessária de ser repensada em uma certa medida. O cinema está inscrito na história, faz história, conta história, interfere na história. E um determinado tipo de cinema que tem aparecido desde 2013, não necessariamente ocupando os espaços legitimados, né, hegemônicos, mas que estão aí, que são cinemas justamente que querem intervir no curso da história. Cinemas que são feitos por sujeitos que estão investidos nas lutas. Cinemas que são feitos como proteção contra o risco de vida desses sujeitos que estão na luta. Eu estou falando de indígenas com a câmera na mão, como fim de martírio, por exemplo, né? Indígenas que filmam os capangas dos fazendeiros atirando, eles filmam com uma crença absurda nessa imagem, crença que talvez nós, que não estamos com o corpo em risco, perdemos, e é preciso se perguntar o que é que significa perder essa crença, quem pode não acreditar nessas imagens. Eu estou pensando no filme, nas imagens de Cadu de Freitas, o militante da ocupação Isidoro, não sei se vocês conhecem, que gerou um filme chamado Na Missão com Cadu, que filma, né, enquanto luta, enquanto se manifesta numa via pública, enquanto se protege das bombas de gás, e filma também para se proteger. Ou seja, eu estou pensando num cinema de intervenção, como se convencionou chamar, ou seja, um cinema que visa interferir mesmo no curso da história. E eu estou querendo falar exclusivamente desses filmes só porque eu acho que, embora eles tenham o risco de estarem inscritos no seu tempo e não terem um distanciamento temporal, mas ao mesmo tempo eles nos permitem pensar também qual é o tempo do cinema e desse cinema. Eu estou chamando o cinema dos sujeitos em luta com a câmera na mão de cinema e não simplesmente de imagem de manifestação ou de registro de manifestação, e isso é proposital. Isso é militante. E eu estou usando a palavra militância também de modo militante. A gente pode discutir, são todas provocações para ajudar a pensar, né? Então, quando eu estou falando isso, desse tempo da ação, e quem filma a ação, eu estou pensando também qual é o tempo do cinema, desse cinema que depende de orçamento, de edital, que tem uma temporalidade que, às vezes, é arrebatada pela urgência, né? Então, a gente vê filmes, às vezes, anacrônicos, porque o cinema tem seu tempo próprio. A gente tem visto aqui, né? Isso.
E aí eu fico me perguntando, né, o que é que pode o cinema, com a sua temporalidade própria, em função, diante, com um sujeito investido na luta, sob risco de vida? O que é que pode o cinema, na sua temporalidade própria, para o risco de vida, né? Me parece que algumas pessoas que estão filmando acreditam que o cinema pode alguma coisa. Talvez a gente ache que não, né? E aí eu fico pensando justamente que toda essa ideia da intervenção parece dissociada da ideia de invenção. Como se a invenção demandasse também um tempo, como se a invenção demandasse também um distanciamento crítico. E o que eu tenho notado nesses filmes de intervenção é como eles, na urgência de fazer uma imagem e de intervir na história, eles necessariamente fundam uma forma. Eles não têm forma apesar da urgência, eles têm forma porque são urgentes. Eles têm forma porque eles precisam fazer uma imagem. E eles têm embutidos em si a pergunta: por que eu estou fazendo imagem? Contra que outras imagens e para contar que história? Então, eu acho que no final das contas esses filmes podem nos ajudar a repensar uma dicotomia entre forma e conteúdo, entre ação e cinema, entre forma e intervenção política, né? Intervenção social, desejar intervir no curso da história. E uma outra coisa que eu acho que esses cinemas também de intervenção podem ajudar a gente a pensar é como o cinema político não é só a forma. Durante muito tempo eu acho que o que vingou na história foi como o deslocamento necessário do cinema político é um deslocamento formal, né? Isso está na nossa herança crítica, notadamente a herança crítica francófona. O cinema político ele precisa ter um investimento formal e precisa deslocar o espectador das suas premissas formais, confortos formais, da forma hegemônica. E me parece que hoje é muito importante pensar também que o cinema político ele precisa deslocar as práticas, e as práticas em relação ao capital. Não dá para fazer cinema político nem de minoria, nem de identidades, transformar o lugar das identidades sem mexer nas estruturas do capital. O dinheiro é poder e o dinheiro precisa ser distribuído. E o cinema de intervenção ensina isso. Eu filmo com uma câmera de celular e é uma prática cinematográfica que está sendo colocada ali, que está sendo executada ali, né? E justamente essas práticas outras permitem com que o cinema reaja ou responda ou intervenha dentro de uma temporalidade outra, né, urgente. Eu acho que é isso, eu vou parando por aqui, porque são só anotações para a gente desenvolver talvez depois, mas eu acho que essencialmente eu queria pensar sobre isso, o que significa os filmes feitos na luta, na história, intervindo na história, né? Em que medida eles desafiam uma temporalidade, desafiam a forma e desafiam as práticas. Obrigado. Leandro. Bom, eu fiquei pensando como fazer aqui essa fala, né? A mostra chama Terra em Transe, em homenagem ao filme do Glauber, e tem os filmes que estão na mostra. Vocês não viram os filmes ainda, né? A gente teve acesso aos links, eu vi os filmes. Eu fiquei pensando que, e vou tentar fazer isso, fazer uma tentativa de diálogo entre coisas que o Terra em Transe nos diz hoje. E eu, como quase todo mundo que trabalha com cinema, então, sou apaixonado, tenho o Terra em Transe comigo desde sempre, mas nos últimos 2 anos ele nunca foi tão íntimo, o Terra em Transe. Então eu acho que chamar o Glauber para o debate pode ser interessante, né? Eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente do que a Mariana propôs aqui agora, que ela está falando do cinema de intervenção como parte do processo histórico, e eu vou falar, pegando o Terra em Transe como referência, como representação. Então, é um pouco diferente mesmo. Mas antes de passar para isso, eu queria
dar um mini depoimento, né? Eu fui gerente de conteúdos colaborativos da TV Brasil, eu saí da universidade para fazer isso. Isso significava que eu era o gerente de pessoal que não tem grana, de colaborativos que diziam assim, não, a gente não paga esse conteúdo, era isso. E era no governo do PT, bem antes do golpe. E eu saí da televisão, depois a gente fazia um programa com muitos coletivos e tal, porque a nossa gerência foi extinta, porque isso não era papel da TV pública. Então eu acho que um lugar privilegiado para esse tipo de discussão, esse do final que tu falou, do deslocamento das formas de produção e tal, é a TV pública. A gente está muito distante disso atualmente, mas acho que é bom de não esquecer que isso esteve no horizonte há não muito tempo e era uma possibilidade muito real de mexer com a comunicação pública do país. Bom, mas eu queria aqui fazer o meu passo a passo que eu preparei aqui do Terra em Transe e de algumas questões que os filmes que eu vi aqui no festival agora me suscitaram, né? Já que eu vou fazer uma fala sobre representação, eu vou fazer uma fala mesmo, assim, de representação. A primeira coisa que eu queria dizer é que o ponto de vista sobre esse debate, sobre qualquer ângulo, para mim, né, qualquer ângulo de encaminhamento do debate, não é nenhum ponto de vista, é uma condição de luto. Eu sei que pode ter outras perspectivas em relação à avaliação do sistema político, mas eu acho que o momento agora, para mim, é de luto. Eu li recentemente uma referência a um pensamento da Judith Butler, falando que o luto era uma necessidade de destruição do que eu acho que é o meu eu e uma necessidade de reconstrução desse eu. Isso é uma espécie de discussão psicanalítica que pode ser aplicada na forma fílmica, que é o que eu queria pensar, né? Da ideia de autocrítica, que é um dos temas da política, né? Assim, pensar o que morreu e o que seremos, porque uma das condições desse negócio do luto é a dificuldade de fala, né? O que falar no luto, né? As coisas perdem o sentido, para onde eu vou, quem sou eu, balança, é isso que está dizendo, né? E ela está falando no sentido do luto pessoal mesmo, que quem já passou por isso, do luto de quem se ama e tal, sabe do que eu estou falando, né? Assim, é aquele momento que o chão some, né? Eu acho que essa é a condição. Eu sou da área, eu sou roteirista, eu sou metido com política desde que eu me lembro por gente.